Olá, bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 77. A Tesla teve um grande aumento nas vendas na China no primeiro trimestre, enquanto as montadoras tradicionais sofreram mais baixas na guerra de preços no país. Mas a Tesla está simplesmente arrebentando agora na Coreia e no Japão, batendo novos recordes e não está poupando esforços para garantir ainda mais crescimento daqui para frente. E em breve também teremos um computador Grok do Elon Musk. E o Tesla Cybertruck está conquistando os caminhoneiros antes do seu grande lançamento. As montadoras tradicionais agora começam a copiar as tecnologias dos Cybertrucks da Tesla. E a transição energética mais rápida da história da humanidade está acontecendo agora mesmo. E a Tesla está discretamente se preparando para algo grandioso. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. Vamos colocar nossa agulha estéreo neste sulco. A Tesla teve um grande aumento nas vendas na China no primeiro trimestre, enquanto vimos mais baixas de guerra entre as montadoras tradicionais. Recentemente, relatei que a Volkswagen poderia parar de vender a Škoda na China devido ao baixo desempenho nas vendas. E agora, parece que isso realmente aconteceu, como Michael Dawn compartilhou no X. A Volkswagen vai encerrar as operações da Škoda na China, depois que as vendas despencaram 95% entre 2019 e 2025. Vítimas de guerra: Škoda, Jeep, Chevy, Kia, Suzuki, DS, Peshawar, Infiniti, Acura. Marcas estrangeiras enfrentam um momento decisivo, pois compradores chineses evitam carros a gasolina. Mas não se esqueça, de acordo com os haters, é a Tesla que está com problemas na China. Mas os fatos, como de costume, contam uma história diferente, como podemos ler neste artigo ao qual Michael Dawn estava se referindo. Fabricantes internacionais de carros detinham uma participação de 34,7% no mercado automobilístico da China continental, em comparação com 52,7% em 2022, apenas 3 anos atrás, de acordo com dados da Associação Chinesa de Carros de Passageiros. Fabricantes de carros alemães, incluindo Volkswagen e BMW, representaram 15,4% do mercado chinês de carros de passeio no ano passado, em comparação com 21% em 2022. Fabricantes de carros dos Estados Unidos como General Motors e Ford detinham uma participação de 5,5% no ano passado, em comparação com 8,5% 3 anos antes. Fabricantes de carros japoneses, de Toyota a Honda, viram sua participação de mercado cair para 12,2% no ano passado, em comparação com 20% em 2022. Em 2025, Tesla foi a única marca internacional que entrou na lista dos 10 maiores fabricantes de veículos elétricos na China. Lembra como os chamados jornalistas nos disseram no ano passado que a Tesla estava desmoronando na China e que só iria piorar? Bem, parece que eles estão olhando para as marcas erradas. Como disse um cliente chinês de 45 anos neste artigo, as marcas estrangeiras não são mais nossa primeira escolha porque agora estão atrasadas no desenvolvimento de carros elétricos, especialmente carros elétricos inteligentes. Sim, como eu disse no começo de 2025, aquele ano seria um ano em que realmente poderíamos começar a ver as dificuldades que as montadoras tradicionais estavam enfrentando, sobre a qual temos falado há tantos anos. E agora, com todos os números que recebemos de 2025, podemos ver que foi exatamente isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, tivemos mais de 75 bilhões de dólares em baixas contábeis das montadoras tradicionais. Na China, maior mercado automobilístico mundial, observamos mais baixas devido à transição para veículos elétricos e veículos definidos por software. Ao mesmo tempo, estamos vendo os chineses crescendo, exportando cada vez mais carros e vendendo cada vez mais carros localmente na China, empurrando as montadoras tradicionais para fora.
E vimos grandes empresas como a Volkswagen, mais uma vez aumentando o número de pessoas que vão demitir até 2030, elevando o patamar de 35 mil funcionários para 50 mil funcionários. Para qualquer um que esteja olhando para os fatos, é fácil ver o que está acontecendo. E vai ficar ainda pior aqui em 2026, como eles também escreveram neste artigo. Skoda não será a última marca estrangeira de automóveis a se retirar da China em 2026, disse Cheng Xingju, CEO da consultoria Shanghai Mingliang Auto Service. A forte concorrência neste mercado resultará em mais consolidações da indústria automotiva nos próximos 3 a 5 anos. Enquanto montadoras tradicionais enfrentam dificuldades na China, a Tesla se destaca novamente. As entregas no atacado da Tesla, no primeiro trimestre, foram de 213 mil veículos. Isso representou um aumento de 23,5% em relação ao ano anterior. Sim, a Tesla se beneficiou do lockdown do ano passado na produção do Model Y, mas também houve muitos artigos dizendo que as vendas da Tesla estavam despencando. Lembra deste artigo do Fred Lambert, que dizia que as vendas da Tesla estavam despencando na China e que as coisas iam piorar ainda mais? Ele esperava que as vendas da Tesla continuassem caindo. Então, isso mostra muito bem que o Fred perdeu toda a credibilidade quando se trata da Tesla, já que ele se tornou um verdadeiro hater da Tesla e não se importa muito com os fatos. Esse é basicamente o tema de 2025. Dizem que as vendas da Tesla caem porque não se deram ao trabalho de mencionar a paralisação da produção do Model Y. Mas aqui estamos, e as vendas da Tesla cresceram quase 25% no maior mercado automobilístico do mundo, onde quem enfrenta dificuldades são as montadoras tradicionais. Não, a Tesla não é quem enfrenta dificuldades na China. A Tesla está indo muito bem na China, porque eles têm veículos elétricos inteligentes com um ótimo software. Algo que os consumidores chineses realmente querem e algo que as montadoras tradicionais não sabem como fazer. E esse é um dos motivos pelos quais a Tesla hoje é uma montadora maior na China, mesmo incluindo todos os seus carros a combustão, do que a BMW, Mercedes e Audi. Como a Tesla ainda entregou 625 mil veículos em 2025 na China, mas em 2026 eles começaram ainda melhor com um aumento de 23,5%. Nada de que as antigas montadoras alemãs possam se gabar. Mas outro mercado em que a Tesla está absolutamente dominando agora é na Coreia e no Japão. Porque a Tesla se tornou a marca de carros importados mais vendida na Coreia, superando a BMW e a Mercedes, que costumavam ser as melhores marcas de carros importados. A Tesla vendeu quase 21 mil veículos no primeiro trimestre, um aumento de 335% em comparação com o mesmo período do ano passado. Um salto extremamente alto que não pode ser explicado apenas pelo fechamento da linha de produção do Model Y da Tesla no ano passado. Isso marca a primeira vez que a Tesla conquista o primeiro lugar nas vendas trimestrais de carros importados na Coreia. Só em março, a Tesla vendeu mais de 11 mil unidades. É a primeira vez que qualquer marca importada ultrapassa 10 mil veículos vendidos em um único mês na Coreia. Então a Tesla não está apenas crescendo, eles estão batendo recordes de carros importados. Nenhuma das montadoras tradicionais jamais importou tanto quanto a Tesla fez no primeiro trimestre. E isso é ainda mais impressionante quando você vê como está a adoção de veículos elétricos na Coreia, como também relatou Tesla Chain. Surpreendentemente, a taxa de penetração dos veículos elétricos na Coreia ainda está na faixa baixa dos 10%. Na Coreia, a percepção de que carros elétricos são Teslas está se tornando cada vez mais sólida. Sim, mesmo analisando a BPUD, que registrou vendas recordes na Coreia, este gráfico do Tesla Chan mostra que ainda venderam apenas uma fração do que a Tesla vende no país. E a demanda pelo Tesla Model Y parece estar fora do comum. Como o Chan também compartilhou, acabei de sair do cinema, mas a fila está ainda maior do que estava há 3 horas.
Então desisti de conferir o Model Y L porque a fila estava simplesmente longa demais. Mas a Tesla pode ganhar algum destaque na Coreia depois do verão, de acordo com Shen, como ele escreveu. É provável que a Tesla não receba subsídios para veículos elétricos na Coreia do Sul a partir de julho. Os critérios para subsidiar veículos elétricos serão reorganizados a partir de julho e, de acordo com os itens de avaliação, marcas de carros importados, exceto Hyundai e Kia, não poderão mais receber subsídios. O que surpreende é que os itens de avaliação são muito irracionais e estruturados de forma injusta. A Tesla Coreia esteve em desvantagem em relação aos subsídios por muitos anos, mas agora o governo coreano está trabalhando para excluir a Tesla. Essa é a minha opinião, mas talvez muitas pessoas na Coreia concordem. Então vamos ver se isso terá um grande impacto na segunda metade de 2026 para a Tesla na Coreia. Mas a Tesla também está mandando muito bem no Japão. E eles também acabaram de lançar um Tesla Model Y L no país. E durante o lançamento do Model Y L na Tesla, que contou com a presença de muitos veículos de imprensa, isso chamou ainda mais atenção no Japão atualmente. As coisas vão se intensificar quando a direção totalmente autônoma for aprovada. E estamos vendo a Tesla dobrar suas vendas no Japão em 2026, como também podemos ver nos gráficos do Roland aqui. No acumulado do ano, a Tesla está com alta de 143% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, vemos que as vendas e adoção de veículos elétricos, a bateria no Japão, mais que dobraram a participação de mercado em março em relação ao ano passado. Como falei no meu programa de domingo, a Tesla vai dobrar os centros de serviço no Japão, mas essa notícia já está desatualizada. Agora, a Tesla vai adicionar ainda mais centros de entrega, já que a Tesla Japão anunciou que planeja expandir para pelo menos 60 lojas em comparação com as 35 lojas atuais, enquanto busca se tornar a maior marca de carros importados do país já em 2027, assim como fizeram na Coreia do Sul. Como também disse o gerente nacional Rick Hishimoto no evento do Model Y, a expansão da cobertura de lojas e centros de serviço e o investimento em treinamento nos últimos 2 anos ajudaram a Tesla a impulsionar o crescimento das vendas no Japão. Queremos buscar nos tornar a marca de carros importados número 1, possivelmente já no próximo ano. A Tesla vendeu pouco mais de 10 mil veículos no país no ano passado e começou a receber pedidos na sexta-feira no Japão para o Model Y L. Mas a Tesla também está apostando tudo no mercado japonês, já que a Tesla Japão lançou uma campanha de recarga gratuita por 3 anos. Como o Rick disse, se o carregamento for gratuito por 3 anos, os clientes se sentirão seguros e verão isso como o caminho a seguir. Então decidimos lançar essa campanha para proporcionar esse ambiente. Caramba, essa é uma ótima campanha. Só a Tesla pode fazer isso, pois tem sua própria rede de carregamento. Isso vai pressionar muito as outras marcas de veículos elétricos, pois precisam recorrer a fornecedores terceirizados para acompanhar. Especialmente quando a Tesla for aprovada para a direção autônoma supervisionada no Japão, o que esperamos para 2026, e esse é o 4º maior mercado automobilístico do planeta. E vamos encaixar o último ano de notícias neste novo programa. Sim, é hora dos rapidinhas da Tesla. Gwen Shotwell disse que a SpaceX quer um assentamento e uma instalação de manufatura na Lua dentro de 10 anos, mas não se esqueceram de Marte. Nós não tiramos os olhos de Marte. Na verdade, a primeira vez que conheci Elon, há mais de 24 anos, era tudo sobre Marte, e ele não perdeu essa paixão. Então não estamos deixando Marte para trás, por assim dizer. Isso soa meio engraçado, mas colocamos uma ênfase e foco renovados na Lua por vários motivos. A convergência da IA com a SpaceX e a colocação de centros de dados de IA no espaço, isso é o mais fácil. Bem, eu não deveria dizer que é mais fácil fazer isso na Lua, porque isso eu pareceria uma pessoa maluca, não é? Mas eu acho que pode ser muito mais eficaz e eficiente fabricar alguns produtos na Lua e usar ejetores de massa para basicamente colocar esses satélites em órbita. Somos conhecidos por ter objetivos muito ambiciosos e alcançá-los, mas nunca no prazo previsto. Por isso, qualquer coisa que eu disser não estará errada.
Mas eu ficaria desapontada se não tivéssemos um assentamento na Lua e uma instalação de manufatura sendo construída na Lua dentro de 10 anos. Espero que em metade desse tempo. E a Tesla comemorou 10 anos do Model 3, o carro que iniciou a revolução dos veículos elétricos. Sim, de fato. E muitos veículos elétricos hoje ainda estão tentando alcançar esse carro que foi revelado há 10 anos. Como está, mesmo hoje, ainda é o segundo carro elétrico mais vendido do mundo, já que em 2025 vendeu cerca de 500 mil unidades. E Elon Musk escreveu: SpaceXI vai oferecer Multipass. Lilu Dallas Multipass. Mal posso esperar para ver do que se trata. E a Tesla está silenciosamente preparando algo grande, com cada vez mais cidades se preparando para introduzir os robotáxis. Como Alex compartilhou essa postagem. Prontos para os robotáxis da Tesla em Phoenix? Encontrei cerca de 60 Model Y esta manhã, com borrifador traseiro para uso sem supervisão, como já vimos em tantos outros lugares agora. Então, como Alex escreveu, a questão é se a Tesla vai implementar isso gradualmente, cidade por cidade, ou se veremos um grande evento onde 10 ou mais de 20 cidades lançam robotáxis simultaneamente. Sim, isso seria uma grande jogada de marketing para a Tesla e um grande momento de impacto, mostrando para todos os céticos que estavam errados. E Elon republicou essa postagem e escreveu: em breve. E a postagem dizia: computador Grog vindo da XAI, supostamente um agente que usa o computador. Esse é o meu palpite. Então, basicamente, como um teste da microhard. Agora isso parece realmente interessante. E Nitsa disse que encerrou sua investigação sobre o recurso actual Smart Summon da Tesla. A agência descobriu que quase todos os acidentes relatados envolvendo reclamações de pequenos danos materiais não tiveram feridos nem fatalidades ligadas ao recurso. Também constatou que de milhões de sessões de convocação, uma fração de 1% resultou em algum incidente. E o Tesla Semi-Truck conquista os caminhoneiros antes do lançamento. A Tesla agrada um grupo difícil e influente, caminhoneiros. Caminhoneiros que dirigiram o veículo no teste piloto disseram que adoraram recursos como a posição central do motorista, recarga mais rápida, maior autonomia e tudo isso por cerca de $100 mil a menos do que outros caminhões elétricos a bateria. Sim, esse caminhão será ainda mais dominante na indústria de caminhões elétricos do que o Model Y é entre os carros elétricos. E estamos vendo esse legado. As montadoras tradicionais agora estão começando a copiar as tecnologias da Tesla Cybertruck, já que a Mercedes está introduzindo a tecnologia Steer-by-Wire como opção no sedã EQS renovado, incluindo também o volante com aparência de yoke. Sim, como Nick escreveu, a Cybertruck provou que a direção Steer-by-Wire é o futuro. Muitas outras empresas vão começar a adotar essa tecnologia. Muito bons. E Devon compartilhou este vídeo e escreveu: este clipe realmente mostra a diferença entre um motorista humano e o Full Self-Driving da Tesla. O Full Self-Driving vê a pessoa imprudente atravessando a rua à noite e diminui a velocidade para ela. Enquanto isso, o motorista humano vindo na direção oposta quase atropela o pedestre. A pessoa não deveria estar atravessando ali? Com certeza, mas isso não vem ao caso. A realidade é que pedestres fazem coisas imprevisíveis e o Full Self-Driving está sempre atento para isso acontecer. Bom trabalho, robô! E a Tesla também compartilhou a postagem dele e escreveu: em vez de simplesmente frear depois que isso acontece, o Full Self-Driving é capaz de antecipar a intenção antes mesmo de o pedestre pisar na rua. E como o sistema vê 360 graus ao redor do carro o tempo todo e nunca se distrai, ele consegue perceber coisas assim, onde nós, humanos, muitas vezes falhamos. E Tolls compartilhou esses fatos sobre ter um veículo elétrico aqui no meu país, a Dinamarca. Com 10 euros, qual a distância alcançada por um carro a combustão versus um elétrico, considerando os preços atuais na Dinamarca? Adicionei a barra extra sem impostos para mostrar como faria pouca diferença se o imposto fosse totalmente removido da gasolina e do diesel. Carregar em casa ainda faz os carros a combustão parecerem ruins e ineficientes.
Sim, não é de se admirar que os veículos elétricos tenham dominado completamente aqui na Dinamarca, porque você preferiria rodar 100 km ou 800 km com seus 10 euros. Talvez você ouça pessoas dizendo que nunca vão comprar um veículo elétrico, mas elas não são maioria. Como você também pode ver em um país como a Noruega, onde mais de 17 mil veículos elétricos foram vendidos em março, mas menos de 300 carros a combustão foram vendidos. Então, claro, 300 pessoas muito resistentes, mas elas não vão fazer diferença significativa. Daniel compartilhou o vídeo dizendo: "Sou surdo e não ouço sirenes, mas meu Tesla autônomo encostou imediatamente para dar passagem a uma ambulância." É por isso que a direção totalmente autônoma é tão importante para motoristas surdos. Ela ouve o que eu não consigo e mantém todos mais seguros. Muito bom! E a Tesla atingiu um novo e importante marco para sua rede de carregamento, chegando a mais de 80 mil pontos de carregamento ativos em todo o mundo. Foram mais de 10 anos para construir os primeiros 40 mil. Depois, a Tesla dobrou esse total em menos de 4 anos. A escala é impressionante. Só no primeiro trimestre de 2026 foram entregues 1,8 terawatt-hora de energia. 53 milhões de sessões individuais de recarga concluídas, o tempo de espera na rede caiu para menos de 1%. A Tesla também está lançando rapidamente a nova versão dos Superchargers, a versão 4, capazes de verdadeiros 500 kW de potência. A melhor parte é que esses carregadores não são apenas para Teslas. Ford, GM, Rivian, Mercedes, Hyundai, Kia e praticamente todas as grandes marcas de veículos elétricos agora permitem que seus motoristas usem os Superchargers da Tesla por causa da extrema confiabilidade e da enorme rede que a Tesla oferece. A Tesla construiu silenciosamente todo o ecossistema de carregamento de veículos elétricos e agora as montadoras tradicionais têm dificuldade para vender carros sem ele. Eles dependem fortemente da enorme rede da Tesla para tornar seus veículos realmente viáveis nas estradas e dar aos clientes a confiança para comprar os carros. Sim, ninguém quis ajudar a Tesla a construir a rede, mas agora todo mundo quer uma fatia do bolo. E Elon respondeu: "Isso pode realmente acontecer com essa postagem de Sawyer sobre um trecho em vídeo do podcast All In." Então, sabe, Tesla, eu acho que daqui a 20 anos vai ser uma história ainda mais interessante, seja como uma empresa independente ou como a mesma empresa. Eu acho que um dia vamos olhar para trás e rir ao perceber que a Tesla começou como uma empresa de carros elétricos. Tornou-se totalmente uma empresa de carros autônomos. A expertise em autonomia impulsionou a revolução da robótica. E a revolução da robótica. Mesmo que os socialistas proíbam a robótica na Terra e digam nada de robôs, eles estão tirando todos os empregos. Você poderia enviar esses robôs à Lua para trabalharem e criar uma nova fronteira de manufatura para a nossa civilização. Essa fronteira pode produzir metais preciosos e outros bens e enviá-los de volta. Semicondutores poderiam ser feitos na Lua. Só faltam os robôs. Mover os robôs para a Lua ou preparar materiais para que eles se construam na Lua é basicamente a primeira etapa dessa transição. Sim, como já falei sobre a teleconferência de resultados, é curioso como as pessoas se irritam com uma diferença de 7 mil veículos entregues quando estamos prestes a dar o primeiro passo para a Tesla se tornar uma empresa totalmente diferente. Já ouvi muitos dizerem que centros de dados de IA no espaço não funcionariam por causa do resfriamento. Mas isso é, mais uma vez, olhar para a tecnologia na Terra e tentar aplicar isso ao espaço. Mas não é assim que vai funcionar. E até mesmo Jensen, da NVIDIA, falou sobre isso. Há muita energia no espaço. O desafio, claro, é o resfriamento. Você não pode aproveitar a condensação e por isso você só pode usar radiação. E a radiação exige superfícies muito grandes, mas isso não é algo impossível de resolver e há muito espaço no espaço. Mas ainda assim, o custo continua sendo bem alto. Nós vamos explorar isso. Já estamos lá. Já somos resistentes à radiação. Temos CUDA satélites ao redor do mundo. Eles estão fazendo imagens, processamento de imagens com IA, e esse tipo de coisa deveria ser feito no espaço. Em vez de enviar todos os dados de volta para cá e processar as imagens aqui embaixo, nós deveríamos simplesmente fazer o processamento de imagens lá no espaço.
Então, há muitas coisas que deveríamos fazer no espaço. Enquanto isso, vamos explorar como seria a arquitetura de data centers no espaço. E isso vai levar anos. Tudo bem, eu tenho bastante tempo. Elina respondeu: o espaço é o caminho. E X-Freeze compartilhou este gráfico e escreveu: a transição energética mais rápida da história da humanidade está acontecendo agora. Em 2015, a energia solar gerou 256 terawatts-hora no mundo todo. Hoje, são mais de 2.700 terawatts-hora. A energia solar respondeu por 83% de todo o crescimento da demanda por eletricidade apenas no primeiro semestre de 2025. As energias renováveis superaram o carvão como principal fonte mundial de eletricidade. E ainda estamos apenas começando. A eletricidade solar vai se tornar, de longe, a maior fonte de energia para a civilização. Elon Musk. O Sol envia para a Terra, em 1 hora, energia suficiente para abastecer toda a humanidade por 1 ano inteiro. Um ano de luz solar contém mais energia do que todos os poços de petróleo, minas de carvão e campos de gás da Terra juntos. Estamos capturando uma fração disso. E a única coisa que nos separa da abundância de energia é a velocidade com que escolhemos construir. Nós não estamos em uma escassez de energia, estamos em uma falta de urgência. E Elon respondeu: você ainda não viu nada. Isso é tudo que temos para hoje neste programa de notícias Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sino de notificações para não perder os próximos vídeos como este e ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas com a mensagem sobre a revolução dos veículos elétricos. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal. Para receber uma menção, ganhar alguns benefícios extras, como acesso antecipado, versões sem anúncios dos meus vídeos e vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. Não esqueça de me seguir no X. Posto praticamente todas as notícias assim que saem e muito mais. Confira também a loja para adquirir itens e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação logo abaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode virar produtor executivo e ter acesso a notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa no bestintesla.com. E obrigado por assistir. Até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.